Olá, pessoas de luz! Hoje vamos falar sobre o quarto capítulo da quinta temporada de The Chosen, o encontro que muda tudo, o verdadeiro sentido do chamado do Mestre. O convite é despertar. Imagine-se à mesa de um banquete ancestral repleto de significados, onde cada palavra e gesto reverbera séculos de história, fé e transformação. Este episódio convida você a recordar, a sentir, a abrir sua alma, porque quando compreendemos o sacrifício de alguém que se doa por amor, nossa percepção se expande e nossa consciência se eleva. No quarto episódio da quinta temporada, somos levados de volta à tradição do Dayenu, oração que retoma o êxodo e recorda que cada favor divino, mesmo que fosse suficiente por si só, é na verdade uma oferta de graça maior. Jesus resgata essa memória sagrada, reescrevendo-a para iluminar quem somos e quem podemos nos tornar. Ao longo desse vídeo, vamos nos permitir entender o que Jesus nos ensina sobre o despertar da alma, como romper as cavernas de ego e medo, e expandir nossa consciência para viver com amor, compaixão e clareza. Prepare-se para mergulhar nas camadas deste encontro, uma jornada emocional e intelectual profunda e transformadora. A graça que expande a consciência, a força da recordação, Dayenu como portal de consciência. No início do episódio, o Dayenu, canção tradicional da Páscoa, é entoado pelos discípulos e depois reencontrado numa versão visceral e transformadora pelas mulheres de Jesus. Essa repetição não é mera reencenação, é um convite para lembrar a própria existência, a partir da história espiritual. Recordar não é viver no passado, mas expandir a percepção do presente, porque reviver o que nos salvou é reencontrar quem somos e quem podemos vir a ser. Para a consciência expandir, ela precisa de raízes, e essas raízes crescem na memória do amor, da graça e da reconciliação. Cada teria sido suficiente, lembrando ali é um degrau para mergulhar mais fundo na realidade da compaixão divina. Judas e a alma em ponto de escolha. Judas, inquieto, quer converter milagres em poder. Ele quer fechar o negócio, agir como negociador político. Mas Jesus o confronta. A consciência não se expande movida pela pressão do que queremos, e sim pela entrega ao que nos é revelado, inclusive no silêncio, na incerteza e na espera. Aqui percebemos uma das grandes chaves. A expansão da consciência não nasce da violência, nem da ansiedade por resultados, mas da confiança paciente em algo maior. Judas representa o eu que quer controlar, que teme entender além da superfície. Sua alma está na faca, e o exercício da consciência é escolher entre permanecer no medo ou confiar mesmo na escuridão. João, o guardião da verdade interior. Em contraste, João representa o caminho contrário, o que escuta, absorve e internaliza a palavra de Jesus, mesmo que ela traga dor. Ele expressa algo que muitos de nós só compreendemos quando passamos pelo crivo da alma. Ele disse que meu espírito nunca me deixará. Essa afirmação é um marco de expansão da consciência, a certeza de que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece ruir. João nos lembra, para expandir nossa consciência, não basta saber, é preciso sentir que somos profundamente amparados, que nosso espírito reside no lugar que nos acolhe incondicionalmente. O ato de dar vozes às mulheres, amplificação da consciência coletiva. No jantar com as mulheres, Jesus faz algo profundamente revolucionário. Agradece a cada uma, nomeia suas histórias, reconhece seus sofrimentos e dons.
As mulheres, então, entoam suas próprias versões do Daenu, não mais como dança da tradição, mas como declarações da identidade e transformação. Quando uma consciência amplia, ela encontra receptividade para outras consciências, especialmente as marginalizadas. Ouvir os outros, ecoar sua redenção nos lembra de que nossas consciências estão interligadas. Crescer não é elevar-se sozinho, mas ajudar outros a ecoar sua voz. E se você, até aqui, você já sentiu que Jesus está falando diretamente com você, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos explorar os símbolos ocultos do episódio, como o figo estéril, os silêncios de Jesus e os gestos aparentemente pequenos, que na verdade revelam verdades grandiosas sobre o nosso próprio processo de despertar. Os símbolos que despertam a consciência. Vimos como Jesus utilizou a memória, a gratidão, a confiança e a coletividade como alicerces da consciência. Agora, avançamos para algo ainda mais sutil e poderoso, os símbolos que ele nos deixou como chaves de leitura da alma. Jesus nunca falava apenas com palavras. Ele falava com gestos, com silêncios, com metáforas vivas que atravessam séculos. Cada detalhe nesse episódio é um convite a despertar um novo nível da consciência. A figueira estéril, a consciência que não dá fruto. Um dos pontos simbólicos mais fortes é a figueira sem frutos. Jesus olha para a árvore, cheia de folhas, mas vazia em essência. Isso é mais do que uma cena, é um espelho para a nossa alma. Quantas vezes estamos cheios de aparência, de folhas externas, mas sem frutos verdadeiros da consciência desperta? O figo estéril representa a vida desconectada do propósito, o conhecimento sem prática, a fé sem compaixão, o discurso sem ação. E aqui está a lição. A expansão da consciência não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto frutificamos em amor, justiça e misericórdia. Jesus não amaldiçoa a figueira por capricho. Jesus não amaldiçoa a figueira por capricho, mas para mostrar que uma consciência que não frutifica inevitavelmente se seca. Não porque Deus a condena, mas porque ela se desconecta da seiva da vida. O silêncio de Jesus, a voz que transcende palavras. Outro detalhe poderoso é o silêncio de Jesus diante de certas pressões. Judas fala, outros discípulos questionam, mas ele muitas vezes apenas olha, respira, silencia. Esse silêncio não é ausência, é plenitude. É no silêncio que a consciência se abre para ouvir o indizível. É no silêncio que percebemos as camadas mais profundas da realidade. Hoje, cercados de ruídos e informações, esquecemos que o silêncio não é vazio, mas espaço fértil onde a alma escuta o sussurro do espírito. Expandir a consciência, portanto, não é acumular mais palavras ou teorias, mas aprender a silenciar para perceber a verdade que não cabe em discurso. O pão e o vinho, símbolos da integração. Ainda que o episódio prepare o terreno para a última ceia, já vemos os sinais de que o pão e o vinho não são apenas alimentos, mas chaves da consciência expandida. O pão representa o corpo compartilhado, a matéria que se doa, o vinho, o espírito que circula, a vida que flui. Quando Jesus nos convida a participar desse gesto, ele está dizendo: a consciência plena é aquela que integra corpo e espírito, humano e divino, matéria e transcendência. Não é possível expandir de verdade se negamos nossa humanidade em nome da espiritualidade, ou se sufocamos o espírito em nome da matéria. O pão e o vinho nos lembram. Somos seres integrais e a consciência desperta é aquela que abraça essa totalidade. O gesto de reconhecer.
a força do olhar. Repare como Jesus, neste episódio, olha para cada um. Ele não apenas fala, ele reconhece. Esse reconhecimento é um gesto espiritual profundo. Ver o outro, chamá-lo pelo nome, legitimar sua existência, é dar-lhe espaço para expandir sua própria consciência. Quando Jesus reconhece as mulheres, ele as faz florescer. Quando olha para Judas, ele o confronta com sua verdade. Quando fixa o olhar em João, ele fortalece sua confiança. Assim, aprendemos que um olhar consciente pode mudar a vida de alguém. Expandir a consciência não é apenas buscar o transcendente, mas olhar para cada pessoa como um reflexo vivo do divino. A preparação invisível, o limiar da transformação. Talvez o detalhe mais instigante deste episódio seja a atmosfera de preparação. Tudo parece estar à beira de algo maior. O jantar, as falas, os sinais, tudo aponta para a entrega final de Jesus. Aqui está um segredo. A consciência se expande quando reconhecemos os sinais do que está por vir e nos preparamos interiormente para atravessar o limiar. Jesus não age às pressas, não cede à ansiedade. Ele se move com consciência plena do tempo certo. Aprendemos que a expansão da consciência exige maturidade espiritual. Não se trata de forçar mudanças, mas de preparar a alma para o momento em que o Espírito sopra a transformação. Então, pessoas de luz, o figueiro estéril nos lembra que a aparência sem fruto é vazio espiritual. O silêncio de Jesus revela que a consciência mais alta fala além das palavras. O pão e o vinho mostram a integração entre humano e divino. O olhar de reconhecimento ensina que expandir é legitimar o outro. A preparação invisível nos conduz à maturidade de esperar o tempo certo. Como esses sinais se conectam diretamente à nossa vida prática? Decisões, relacionamentos, escolhas morais e espirituais. Vamos enxergar como cada gesto de Jesus é, na verdade, um manual vivo de como expandir a consciência aqui e agora. Continue comigo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Viver a consciência expandida no cotidiano. Até aqui, entendemos como Jesus usou a memória, a gratidão, os gestos e símbolos profundos para despertar nos discípulos um novo nível de percepção. Agora é hora de dar um passo além. Como transformar isso em prática concreta de vida? Porque a expansão da consciência não é apenas um conceito espiritual elevado. Ela precisa ser vivida, respirada em cada decisão, em cada relação e em cada olhar. A figueira e as nossas escolhas. Se a figueira sem frutos é a imagem da esterilidade espiritual, então nossa primeira responsabilidade é perguntar a nós mesmos: quais frutos minha vida tem produzido? Eu gero paz ou inquietação onde estou? Minhas palavras alimentam ou envenenam? Minhas escolhas estão alinhadas ao amor ou ao medo? A consciência expandida se mede pela capacidade de frutificar no concreto. Não adianta acumular conhecimento, discursos ou até mesmo experiências místicas, se isso não se traduz em gestos de amor, compaixão, generosidade e justiça. Expandir a consciência é permitir que o invisível se torne visível através dos frutos de nossas ações. O silêncio e o autocontrole. O silêncio de Jesus diante da pressão externa nos lembra da importância do autocontrole emocional. Quantas vezes reagimos no impulso, ferindo quem amamos? Quantas vezes falamos demais quando o que o momento pedia era silêncio e escuta? Expandir a consciência significa aprender a pausar antes de reagir.
Essa pausa é um espaço sagrado onde escolhemos não repetir padrões antigos, mas agir com sabedoria. Quando cultivamos o silêncio interior, descobrimos que não precisamos vencer discussões, mas sim preservar a paz e agir com discernimento. O pão e o vinho no cotidiano. O pão e o vinho simbolizam integração. Na prática, isso significa não dividir a vida em caixinhas separadas. O espiritual de um lado, o material do outro. A consciência expandida une os dois. Isso se aplica, por exemplo, ao trabalhar com honestidade e ética, entendendo que seu ofício é também expressão da espiritualidade. Ao cuidar do corpo, reconhecendo-o como o templo vivo do espírito. Ao transformar até tarefas simples, cozinhar, limpar, estudar, em práticas de presença e gratidão. O pão e o vinho nos ensinam. A vida inteira pode ser sacramento quando vivida com consciência. O reconhecimento e o poder de ver o outro. O gesto de Jesus ao olhar para cada pessoa nos convida a praticar algo revolucionário no cotidiano: o reconhecimento. Quantas pessoas passam ao nosso lado sem nunca serem vistas? Funcionários, colegas, vizinhos, até familiares. Expandir a consciência é aprender a ver de verdade, a chamar o outro pelo nome, a valorizar suas dores e conquistas, a legitimar sua existência. Esse reconhecimento não é apenas empatia, é um ato espiritual que desperta no outro a consciência do próprio valor. Quando vemos e validamos alguém, ajudamos essa pessoa a expandir também a sua consciência. Ou seja, ao expandir a nossa, multiplicamos a expansão ao redor. A preparação e a paciência espiritual. Vivemos na era da pressa. Tudo precisa ser imediato. Mas Jesus nos ensina o oposto. A preparação invisível é fundamental. Ele não corre, não se precipita. Ele age no tempo certo. Na prática, isso nos ensina a cultivar paciência e perseverança. Se a mudança não chegou ainda, é porque sua alma ainda está se fortalecendo. Se o fruto não brotou, é porque as raízes estão crescendo no invisível. Expandir a consciência é confiar no processo, sem atropelar o tempo da vida. É viver no presente, sem ansiedade, mas com esperança firme de que tudo floresce quando chega a sua hora. Produzir frutos é traduzir espiritualidade em ação real. O silêncio é ferramenta de sabedoria e autocontrole. A integração do pão e vinho nos lembra que tudo é espiritual, quando vivido com consciência. Reconhecer o outro é ajudar sua consciência a florescer. A paciência espiritual é confiar que cada coisa tem seu tempo. Até aqui percorremos o caminho da memória, da gratidão, do silêncio, dos símbolos e da prática concreta da consciência expandida. Agora, precisamos ir além. O que acontece quando a consciência individual desperta, se conecta à consciência coletiva? Do eu ao nós, a transição essencial. Quando Jesus olha para cada discípulo, para Judas, para João, para as mulheres, ele não está apenas ensinando pessoas isoladas. Ele está formando um corpo coletivo. O cristianismo nascente não nasce de indivíduos dispersos, mas de uma rede de consciência conectadas pelo mesmo Espírito. A expansão da consciência começa no eu, mas se cumpre no nós. Essa é a primeira grande lição para a nossa vida atual. Não adianta buscar iluminação pessoal se ela não reverbera em compaixão, solidariedade e construção de um mundo mais justo. O despertar individual precisa se transformar em ação coletiva. A consciência como campo vibracional. A psicologia espiritual e até a física moderna nos ensinam que a consciência não é apenas uma experiência interna,
mas também um campo que irradia, contagia e influencia o ambiente. Quando Jesus se reunia com seus discípulos, não apenas palavras eram transmitidas. Havia uma energia que moldava consciências, que despertava corações. Esse campo coletivo é o que permite que pequenas sementes de fé transformem multidões, séculos e civilizações. Na prática, isso significa que cada expansão individual contribui para a elevação do todo. Se você cultiva gratidão, paciência, amor e compaixão, sua vibração se soma a um tecido maior de consciência que sustenta a humanidade. Assim, cada gesto, por menor que pareça, tem um alcance invisível e profundo. Judas e o risco da desconexão coletiva. Mas aqui surge um alerta. Judas, ao escolher o caminho do ego e da pressa, não apenas se perde em si mesmo, ele rompe com o coletivo. Sua traição não é só contra Jesus, é contra a teia de consciência que estava se formando. Isso nos mostra que quando o indivíduo escolhe o caminho da cegueira, do ódio, da manipulação, ele não afeta apenas a si, mas também fragiliza a rede coletiva. E quantas vezes em nossa sociedade vemos esse mesmo processo? Ambições desmedidas, corrupções, intolerância, desumanização. Tudo isso são expressões modernas do mesmo rompimento. O episódio nos alerta. A consciência coletiva só floresce quando cada indivíduo escolhe a verdade, a compaixão e a confiança. O papel das mulheres, a inclusão como expansão. Outro ponto extraordinário do episódio é o protagonismo que Jesus dá às mulheres. Ao incluí-las, ao ouvir suas vozes e entoar com elas o Dayenu, ele está expandindo o horizonte da espiritualidade. Ele mostra que uma consciência que exclui nunca poderá ser verdadeiramente expandida. Naquele momento, ele planta a semente de um novo paradigma. A consciência coletiva precisa ser inclusiva. Isso ecoa fortemente em nossos dias, onde ainda lutamos contra preconceitos, desigualdades e exclusões de toda a ordem. Jesus nos ensina que o despertar não é elitista, não é restrito a alguns escolhidos. É uma convocação para todos, especialmente os marginalizados. Expandir a consciência hoje significa também lutar contra todo tipo de exclusão, seja social, racial, de gênero ou espiritual. O legado espiritual, uma humanidade em transformação. Se olharmos em retrospecto, veremos que esse simples jantar, essas falas e silêncios de Jesus ecoaram ao longo de 2 milênios e transformaram sociedades inteiras. Isso prova que a consciência expandida é contagiosa e atemporal. A humanidade só evolui verdadeiramente quando desperta para princípios de justiça, amor e compaixão. E o episódio nos mostra que essa transformação não é a obra de grandes estruturas políticas ou econômicas, mas o despertar de cada coração reunido em coletivo. Essa é a chave. Cada consciência desperta é uma centelha que ilumina o destino da humanidade. O chamado para nós hoje. Olhando para o nosso tempo, com crises sociais, guerras, divisões e dores profundas, o ensinamento de Jesus neste episódio soa ainda mais atual. Ele nos chama a expandir nossa consciência para além do imediato, para além do egoísmo, para além do medo. E isso significa não ceder ao ódio em tempos de polarização, não se fechar em bolhas de egoísmo, mas agir pelo bem comum, cultivar a compaixão até mesmo por aqueles que pensam diferente de nós, enxergar cada situação como oportunidade de crescimento coletivo,
porque quando um desperta, muitos são tocados. E quando muitos despertam, a humanidade inteira dá um salto em direção ao divino. E ao chegarmos ao final dessa jornada, fica claro que nada, absolutamente nada, em nossa existência acontece por acaso. Desde as pequenas alegrias cotidianas até as dores mais intensas que atravessam nossa alma. Tudo está inserido em um tecido maior de significados espirituais, costurado pela sabedoria divina e pela lei da reencarnação. Se por um lado enfrentamos desafios que parecem maiores do que nossas forças, por outro, encontramos também pessoas, sinais e oportunidades que chegam até nós no momento exato, como lembretes silenciosos de que não estamos sozinhos na caminhada. A reencarnação não é apenas uma crença, é uma resposta coerente e amorosa para os grandes enigmas da vida. É a chave que explica por que nascemos em determinadas famílias, por que enfrentamos determinadas dores e por que cruzamos com determinadas almas que nos desafiam ou nos fortalecem. Muitos dos nossos maiores sofrimentos, quando olhamos apenas pela perspectiva imediata, parecem injustos. Mas ao expandirmos a visão para o plano espiritual, compreendemos que cada experiência é uma lição cuidadosamente preparada, não para nos punir, mas para nos elevar. Assim, a reencarnação se revela como a grande escola da alma, onde cada existência é uma oportunidade de aprender, perdoar, recomeçar e crescer. O Mestre Jesus, que viveu entre nós como o guia maior da humanidade, deixou pistas profundas sobre isso. Em cada encontro, em cada cura, em cada palavra. Ele demonstrou que a vida vai além do corpo físico e que nosso destino não se limita ao que os olhos podem ver. Quando disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ele não falava apenas de metáforas espirituais, mas da grande realidade da alma, a continuidade da vida em ciclos sucessivos de aprendizado e inovação. O mais importante, porém, não é apenas entender a lei da reencarnação com a mente, mas integrá-la ao coração. Isso significa olhar para nossas dores não como inimigas, mas como professoras. Significa enxergar nos conflitos familiares não apenas mágoas, mas a chance de restaurar laços do passado. Significa compreender que cada pessoa que cruza nosso caminho pode estar ligada a nós por histórias muito mais antigas do que imaginamos. E ao reconhecermos isso, nasce uma nova postura diante da vida. Deixamos de lado a revolta, cultivamos a paciência e principalmente aprendemos a confiar na sabedoria divina, sabendo que estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo exatamente o que precisamos viver para dar o próximo passo da nossa evolução. A verdadeira libertação espiritual começa quando paramos de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passamos a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Nesse ponto, a dor se transforma em aprendizado, os desafios em oportunidades e o acaso desaparece para dar lugar a um universo perfeito, sincronizado, onde cada detalhe é expressão do amor e da justiça divina. Portanto, ao olhar para a sua vida daqui em diante, lembre-se, nada é por acaso. Cada momento é uma peça indispensável no quebra-cabeça de sua alma. E quanto mais você acolher essa verdade, mais leve se tornará a sua caminhada, porque descobrirá que até mesmo as sombras são parte do caminho que leva à luz. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que expandem a consciência e fortalecem sua fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que sua dor tem um sentido maior. E nos comentários escreva: nada é por acaso.
para afirmarmos juntos essa verdade espiritual e construirmos uma corrente de luz. Fiquem com Jesus, pessoas de luz.